Você sabia que conversando a gente encontra soluções para tudo na vida? É isso que a gente vai fazer aqui nesse programa. Vem para o Diálogo Aberto, vem comigo e com Rose, tá bom? Que a gente vai numa busca, assim, maravilhosa pela evolução humana. E você que está acompanhando o Diálogo Aberto, aproveita, curte, compartilha, comenta e vai espalhando, porque é um projeto muito massa. Espalha, inclusive, para amigos e inimigos, tá? Não faz escolha. Estamos aqui nesse grande encontro com duas pessoas que eu amo. É um encontro sobre amizade, é sobre afeto e também como manter essas amizades, né? Como a gente conseguiu chegar aqui. São amigas, colegas que o jornalismo me trouxe, mas eu acho que foi a habilidade que a gente teve para conseguir vencer o tempo. E a gente tá aqui, né? Vocês comigo, nesse programa maravilhoso aqui, nesse encontro afetivo, né? Eu tô aqui com a grande convidada, nossa, né, Rose? Rose é minha parceira nesse programa. Com muito prazer, muita alegria e gratidão. Foi um projeto um dia, Exato. E agora é um programa, é uma realidade, né? Eu digo sempre, agradeço muito a Deus quando eu consigo realizar o que eu sonho. E Meire é a primeira convidada porque... Bem, eu vou apresentar primeiro Meire, que é a convidada, que eu sempre digo para todo mundo, é uma irmã de alma, é uma pessoa, na realidade, vocês duas, né? Vocês lembram muito a minha base, que é o meu pai, assim, a história de vida de vocês foi a primeira coisa que me interessou, eu acredito, e que justifica os valores que a gente tem, né? E aí eu conheci Meire na Globo, né, na TV Globo, num momento bem difícil da minha vida. Eu tinha me divorciado e estava voltando para a Globo, já tinha sido estagiária da Globo, tinha construído uma história de assessoria de comunicação e voltei à minha origem do jornalismo, né? E encontrei essa figura extraordinária, ela conquista corações e mentes hoje, ela se reinventou, que é uma característica nossa também, todas três aqui. Nós começamos no jornalismo, mas a gente se reinventou. A gente foi para outras áreas, né? Sempre procurando evoluir. E Meire é uma pessoa sempre em evolução, né? Isso também Obrigada. É uma coisa que fortalece a amizade da gente, que ela sabe que eu também estou sempre nessa busca, né? E aí a gente... 3 horas da manhã, né, Meire? 3 horas da manhã. Se você não fica amiga, você fica o quê, né? Foram muitas madrugadas, né? Primeiro, obrigada, Rosa, pela apresentação tão carinhosa, né? Você sabe o tamanho do latifúndio que você ocupa no meu coração. Como a gente vive dizendo, a gente não precisa viver encangada, mas a gente precisa viver concatenada, que eu acho que é a palavra que nos conecta, né? A gente vive conectada, mesmo que você esteja no Japão, eu lá em Taquaritinga do Norte, mas a gente tá sempre ligado, e a amizade é isso. E a nossa amizade transcende, né, tempo e espaço geográfico. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque o seu propósito de vida, Rose, e o meu propósito podem coincidir com o seu propósito aí, né? Se você está precisando de palavras, de experiências, de conexões, é aqui que você vai encontrar, no Diálogo Aberto. É isso mesmo. E Rose também, né? Rose também foi o jornalismo que me trouxe, mas foi a habilidade que a gente teve para manter essa amizade. Eu comecei estagiária na Globo, eu já era fã. Rose era da Era Dourada, do Diário de Pernambuco, que foi dominado naquela época pelas mulheres, era Vera Oganda, Rose Maria, Thaís Brito, enfim, eu vou esquecer alguma mulher importante, Sim. Né? Mas foram muitas mulheres no jornalismo do Diário de Pernambuco, e eu era estagiária lá na Globo, eu era fã dela, assim, e aí depois eu fui para as assessorias de comunicação e a gente o tempo todo no telefone, né, Rose? Trocando informações, trocando pauta, e a princípio eu agradeço em tudo dai graça. Eu agradeço a Deus, né, pelo convite que você me fez de compartilhar com você, né, o Diálogo Aberto, e digo que
Deus ele é extremamente generoso porque me colocou no Diário de Pernambuco, né? A um convite muito especial que eu recebi para acordar de madrugada e ser pauteira do Diário, e isso me preparou para chegar até a Globo, onde eu fui produtora e também trabalhei junto à chefia de reportagem com Meire, né? Primeiro no Bom Dia Pernambuco, depois ela foi para o NETV segunda edição, e a gente sempre estabeleceu não somente uma amizade dentro do ambiente de trabalho, mas também fora, baseado no respeito, né, na parceria. E tem uma coisa que é tão importante, Rose, é a admiração. É muito bom quando a gente consegue admirar, sinceramente, outras pessoas, que eu acho que é o que está faltando hoje. Então, eu sempre admirei muito Rose, não só pela profissional que ela foi, que ela é, né, que ela está sendo nessa nova fase, mas pelo caráter dela, né? E a gente até criou posso dizer? Pode. Oh, gente, alguns apelidos carinhosos, né? Minha franguinha preferida, todo mundo sabe. Todo mundo. Rose. Então, assim, era esse nível de liberdade, de amizade, de leveza com que a gente trabalhou ali naquela redação. E né? uma das coisas que nos uniu, não só a mim, em relação a Rosa e a você, Meire, é que a gente tem duas coisas super importantes. A gente tem vocação e a gente tem superação. Né? Então, cada uma tem uma história diferente, mas marcada por essas duas palavras, vocação e superação. E eu tenho certeza absoluta, né, que tudo que eu passei, desde a minha chegada a esse mundo, até a essa fase da minha vida, né, de pedir demissão da TV Globo para me aposentar espontaneamente e empreender, né, abrindo minha própria assessoria de imprensa, e recentemente, quando todo mundo acha que aos 60 anos você deve desacelerar, eu abri minha própria cafeteria, né, na cidade onde eu moro, onde eu escolhi para morar, que é a praia de Gravatar, em São José da Coroa Grande, no litoral de Pernambuco. Então eu aproveito para fazer já meu jabá. Quando estiverem lá naquela região, me visitem na cafeteria Dona Café, que já é uma marca registrada. E era um sonho também. E era um sonho. E pensou assim, um dia eu vou ter o meu café. E ela sempre achou um lugar assim muito elegante, muito chique, e foi lá e realizou, né? Desse jeitinho dela que a gente, quando fala de você, a gente fala da sua humildade. A gente fala muito disso, assim, da questão da humildade. Então não tem uma receita de bolo para você conquistar seus sonhos. Cada um tem a sua forma, né? É como as pessoas provavelmente encaram a vida, né? Todo mundo nasce com suas dificuldades, todo mundo tem desafios. Falta de dinheiro, falta de oportunidade. Então, assim, a gente às vezes se vê dentro de um labirinto. Para que lado eu vou? Né? Então, assim, se você não sabe para que lado vá. Só vá. Não fique parado, que é o que aconteceu com cada uma de nós. A gente teve muitas dificuldades, né? Teve. Quem é que nasceu em berço de ouro? Poucas pessoas. Então, a gente coincide a nossa história com a história de muitas pessoas. E isso é que é bacana, é a gente compartilhar para poder dizer para o povo, isso aqui dá certo, você pode conseguir. Né? É o tal do mindset, é a mentalidade que faz você ir para frente. Então, você tem que ressignificar, né? Muitas pessoas já estão até criticando essa palavra de tão usada que ela está sendo, mas é uma ressignificação mesmo. Você nasceu assim, você quer continuar assim ou você quer mudar? Aí está na sua mão. Não, mas é porque eu estou sem dinheiro, porque eu não tenho oportunidade. Velho, veja, você pode não ter, mas cria, né? Você tem que tirar a bunda do sofá e começar a andar e caminhar com suas pernas. Porque eu não tive oportunidade, porque ninguém me deu a mão, beleza. E tu vai ficar parada? Não, e se você não tem, de repente, essa perspectiva, você só pensa assim, em não desistir, não parar. Porque quem desiste, eu acho que morrer em vida é muito pior do que morrer a morte morrida ou a morte matada. A morte morrida ou a morte matada, né? Que Ariano fala. E tem a morte em vida. É terrível isso. A pessoa que fica cínica, né? A pessoa que perde a esperança, ela é um morto-vivo. Então, assim, não desista. Não desista, porque eu acho que se você não para, se você não desiste,
em algum momento aparecer a oportunidade para você mostrar quem você é. E você precisa estar preparado, porque não adianta a oportunidade chegar e você não estar preparado. Né? Tem que estar preparado, porque quando o cavalo selado passar na sua janela, você tem que montar e disparar. Exatamente. Quando você fala de estar preparado, eu lembro o seguinte, que eu, desde a minha infância, né, eu vim de uma família extremamente, mas muito, muito simples, muito humilde. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou filha adotiva, né, que minha mãe biológica, ela me abandonou na calçada de um cinema na cidade de Garanhuns, após procurar o meu pai biológico e ele expulsá-la, dizendo que os filhos estavam em casa e que ele não tinha filho com mulheres da rua. Então ela, com raiva, fez isso. Meus pais estavam justamente no dia 12 de junho, dia dos namorados, assistindo a um filme no Cinema Jardim, e quando saiu do cinema, me encontrou lá na calçada, levou para casa, a minha mãe preocupadíssima, porque já tinha 8 filhos, e meu pai, Oscar, disse uma frase que me marcou muito, onde come 8, come 9. Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento da minha realidade social, eu disse, olha, a única coisa que pode me salvar desse ambiente hostil, de dificuldades, mas também um ambiente extremamente amoroso, é a educação. E aos 60 anos, né, eu ainda continuo estudando, sou aluna com, graças a Deus, de pós-graduação em comunicação estratégica e reputação e marcas, pela PUC do Rio de Janeiro. E as pessoas vão me perguntar, por que você ainda não parou depois de fazer letras, jornalismo, ciência política? Porque se eu acordo sem um sonho, eu já estou morta. Eu acho isso também. Eu acho que a gente tem que estudar e tem que se interessar e tem que ter essa curiosidade pela vida para honrar essa oportunidade que Deus está dando da gente acordar. É verdade. Eu acho isso, assim, eu sempre acordo nessa vibe, entendeu? Rose pontuou uma coisa muito importante que a gente precisa valorizar sempre, que é a educação. Eu costumo dizer, Rose, que eu ganho dinheiro hoje lendo e escrevendo. Infelizmente, a gente vê que os padrões estão mudando. A tecnologia, né, com toda a aceleração que a gente vê acontecendo, ela está puxando, né, os nossos jovens para outros caminhos. Eu sinto uma necessidade gigante de incentivar todo mundo a ler, a escrever, a pensar, a criar. Porque é linda a sua história. Eu estou aqui impactada com ela. Nós tivemos uma infância bem difícil também e não me restava outra alternativa que não fosse estudar. Sempre em escola pública, fazendo pesquisa né? Sempre estudei em escola pública, fazendo pesquisa na biblioteca municipal, abrindo os livros da Barça, indo no almanaque. Então, veja, fazendo trabalhos de escola na cartolina, né, com hidrocor e pintando com lápis de pau. Então, é dessa realidade que a gente vem e superando cada vez mais. E é lindo quando a gente vê uma pessoa, independentemente da sua idade, recomeçando, aprendendo. Né? Porque quando a gente entra no modo educacional, lá na adolescência, a gente tem uma visão de mundo. Quando a gente está na fase adulta, a gente começa a entender diferente. E quando a gente está nos 50 mais, a gente começa... Agora é a maturidade que vai na nossa frente. É como se fosse um carro e a gente está ao volante, sendo conduzida com um bocado de bagagem atrás. A gente começa a aprender, né, os conhecimentos de uma forma mais clara e mais objetiva. Poxa, por que eu estou recomeçando agora, desse ponto, com 40, com 50, com 60 anos? Porque isso me mantém viva. Não, e as pessoas me perguntam como Meire conseguiu, como é que ela teve essa coragem de sair da Globo e se reinventou e hoje ela tem, né? Eu sempre falo para Meire, ela não é uma celebridade, ela é uma personalidade. Tem um conteúdo ali de qualidade. Então, eu não... Assim, meu filho fala isso, que é dessa geração mais jovem, que ele não está interessado na quantidade de seguidores, né? Ele também trabalha
em rede social. E ele quer as pessoas do nicho dele que pensam assim e que valorizam as coisas que ele valoriza. Ele não está preocupado em conquistar o mundo, né? Porque a gente viveu uma época da Globo que todo mundo assistia a novela. Não é mais assim. As pessoas hoje estão escolhendo, e eu acho isso muito legal. A comunicação hoje é muito mais democrática. Mas junto com isso também, como diria Humberto Eco, vieram, como todo mundo teve acesso, vieram também, desculpem a palavra, mas Humberto Eco, que é cientista, usa os imbecis. Os imbecis. Exatamente. Então, ele chamava os imbecis da internet. Isso. E ele estava profetizando, né? Ele era um cientista, ele escreveu O Nome da Rosa. Muita gente conhece ele como romancista, mas ele era um cientista, né, de semiótica. E isso aconteceu, só que o que é que a gente pode fazer pelos nossos filhos? Eles precisam ter consciência crítica. Eu já nasci numa realidade bem diferente da de vocês, mas meu pai teve essa realidade. Meu pai passou num concurso público e mudou a história da família dele toda, assim, né? Começou a trabalhar com 12 anos. E minha mãe, que já teve uma vida melhor do que meu pai, assim, já teve uma estrutura familiar melhor, mas ela admirava isso dele, né? E ela dizia pra gente, olha, diante do que teu pai viveu, de onde a gente vive hoje, o CEP da gente, onde a gente mora, define muita coisa. Então, eu com 8 anos morava perto do Parque da Jaqueira. Era o meu quintal. Eu fui para a inauguração do Parque da Jaqueira, né? E então, agradeça a Deus e honre isso. Ela não dizia o que era para a gente estudar, não. Mas ela era dura. Ela dizia, vocês estudam no Colégio Damas, vocês têm que passar na Federal. Assim mesmo. Não importa o que você... Ela não dizia. Ela não disse, faça isso, faça aquilo. A família, todo mundo servidor público, né? Economista, pessoal de direito. Quando eu disse que ia fazer jornalismo, eu fiquei besta. Minha mãe me apoiou. E eu passei na Federal. Em jornalismo, na época, era difícil. Consegui. Mas eu nunca esqueci de onde meu pai veio. Eu ia para Ouro Preto, lá em Olinda, onde ele tinha passado a infância. Ele me levava lá. Isso deu significado para a minha vida. Tanto é que hoje eu estou aqui conversando com vocês e o Diálogo Aberto é um programa meu e de Rose, né? É um bate-papo. Um bate-papo. A gente vai falar... Olha, eu nem quero assim dizer que a gente vai falar só sobre comunicação não violenta, porque vejam, só para situar vocês, a comunicação não violenta, com esse nome, ela começa a existir na década de 60, tá? Com Marshall, quando os negros e os brancos começaram a estudar juntos nos Estados Unidos. E ele foi gerenciar essa crise, né? Que foi uma crise difícil, foi bem complicado. Mas a gente encontra a comunicação não violenta na compaixão, com Jesus Cristo, com Buda, né? Com Martin Luther King. Então, assim... Tem precedente. A comunicação não violenta foi só uma forma técnica que ele sistematizou, né? E já entrando no tema da gente, pegando toda essa história de vida de vocês, porque eu sempre digo, eu vou fazer perguntas aqui, mas não existe resposta certa, tá? Não tem resposta certa. Eu convidei vocês exatamente para vocês trazerem a experiência de vida de vocês, né? Teve uma aula que eu dei e que o tema era gentileza não é gentileza. Essa aula marcou muito as pessoas, né? E quem disse isso para mim foi Valéria Pragana, quando eu era chefe da assessoria do Tribunal de Justiça e implantei uma campanha de gentileza lá. E ela era secretária e ela disse, Rosinha, tem que ter muito cuidado com essa história de gentileza. Porque gentileza, Rosinha, não é gentileza. A gente tem que saber botar limite. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Como a gente conseguiu manter essas amizades, esse coleguismo, como a gente gerencia as relações da gente. Eu conheço vocês são pessoas muito empáticas, né? Isso é o primeiro passo. Mas e depois? Né? Então, a primeira pergunta que eu vou jogar aqui para as duas... né? E Meire pode começar, porque é a nossa convidada. Obrigada. A gente vai sempre... E quando a pessoa entende errado a comunicação não violenta ou a gentileza? E quando a pessoa acha que a gente é submissa?
como a gente deixa claro para ela esses limites da gente? A gentileza é o tratar bem, através de atitudes respeitosas, diplomáticas, né, de olhar para o próximo. Você não precisa amar a pessoa com quem você está tratando, mas você precisa respeitar. Você precisa ser gentil. É, no mínimo, a sua obrigação como ser humano. E quando você fala de submissão, você está falando de uma perspectiva muito diferente. Porque, veja, você não precisa se diminuir para caber no bolso de ninguém. Você precisa ser gentil, sim, você só não precisa ser submisso, porque você vai adoecer. A submissão, ela leva a uma doença psicológica muito grave. Porque com a repetição, você termina se anulando. Então, eu preciso ser gentil com você. Não é porque vocês são minhas amigas, é porque vocês são seres humanos. Se a gente leva essa reflexão para a nossa família, para o banco da escola, para as nossas relações de trabalho, para as nossas relações afetivas, aí, assim, tudo flui. Mas se você se submete a um comportamento de outrem, né, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua relação afetiva, você se diminui e você acaba adoecendo. E é isso que a gente vê. Eu acho que quando você fala da necessidade da comunicação não violenta e aí aborda esse tema da gentileza, Rosa, eu acho que isso começa com uma educação doméstica. As pessoas estão com muito pouco tempo para destinar às educações domésticas. E aí eu acho que fragiliza muito a educação emocional, na qual está inserida a gentileza, assim como outros valores morais que a gente precisa ter. Eu sou de uma época em que para entrar num lugar que houvesse pessoas mais velhas, eu precisava pedir licença. Eu sou de uma época em que tinha pai, mãe, avô, eu precisava bença pai, bença mãe, bença vovô. Então, eu não podia falar mais alto do que os adultos que estavam na sala. Para levantar da cadeira na sala de aula, eu precisava levantar o dedo e a professora olhar para mim e eu perguntar: posso levantar? Posso ir ao banheiro? Isso são relações que eu não vejo mais hoje com tanta frequência, infelizmente. Isso me choca. Aí você fala, isso é uma comunicação não violenta, sim. Isso passa pela gentileza? Passa. Por quê? Porque permeia o respeito, a amabilidade, a confiança nas relações. Então, acho que gentileza vem embalada com uma série de fatores que hoje a gente precisa fortalecer. Se você é gentil no trânsito, se você é gentil na sua igreja, se você é gentil na mesa de jantar da sua sala, se você é gentil na sua mesa de trabalho, a sua consciência consegue transformar o mundo e o seu ambiente flui melhor. É muito melhor você trabalhar num ambiente mais energeticamente positivo, não é? É claro. Então a gente consegue certeza. isso com a gentileza. Isso é uma educação doméstica. É o menininho que está ali, ó, começando a engatinhar e eu, como mãe, preciso ensinar isso para ele. Porque eu não posso delegar essa responsabilidade para a escola. Se eu delegar essa responsabilidade para o mundo, vai ser outro tropeço. Então, a gente, como mãe, como pai, como responsável, a gente tem a nossa obrigação. E gentileza é apenas um dos pilares. Veja quanta coisa a gente tem. Não é verdade? É verdade. Eu respondendo a Rosa, eu acredito o seguinte, que gentileza não pode ser uma moeda de troca para que você conquiste uma pessoa ou conquiste algum objetivo, né? Precisa ser da sua natureza. Isso você aprende, né? Você mesma falou dessa educação doméstica. E eu lembro de um momento muito importante na minha vida, que foi quando eu era secundarista, né? Estudava no colégio Vicente Monteiro, lá em Caruaru. Toda vez que eu passo por ele, quando eu chego lá em Caruaru, a memória afetiva me emociona, porque eu tinha o hábito de não participar do recreio com os meus colegas de sala de aula. Os meus colegas eram os professores. Eu ia direto para a sala do professor e ali aproveitava aquele intervalo para ajudá-los
a preencher a cadernetas, né, de presença. Tu era aluna colaboradora? Era? Aluna colaboradora e sem convite. Eu já chegava e conversava com os meus professores e passava no mimeógrafo as provas, né? E ainda cheirava com aquele cheirinho de álcool. De álcool. Então, isso, a gente está entregando a idade. Entregando exatamente a idade. Mas isso, como é que se diz? Me impactou tanto que eu consegui levar para dentro da minha casa esse jeito meu de ser... eu tinha o hábito da solitude, não da solidão. Desde a minha adolescência, me dedicando à leitura, aos estudos, enfim. E eu escutei dentro de uma redação, que eu não vou citar o nome, um colega de trabalho que tinha um cargo superior a mim, dizendo que minha humildade era o meu maior defeito. Porque eu era muito simples e muito humilde. Você trabalha numa empresa em que você não precisa pedir favor para chegar até a sua fonte. Você vai chegando. Só que é a minha natureza e eu nunca vou trair ela. A humildade e o conhecimento, para mim, sempre foi um instrumento de trabalho e um instrumento de relacionamento, respeitando o que Deus me deu de forma gratuita. Então, eu jamais poderia usar a gentileza que me é nata para obter, seja lá o que for, né? Para obter a amizade de Rosa, o respeito e o carinho de Meire. Eu uso a gentileza, mas eu pratico a gentileza para ter qualidade de vida e para respeitar quem está ao meu redor. Porque quando eu respeito, eu também sou respeitada, né? A gente é tratada de acordo com o que você dá ao outro. É verdade. E vocês duas, assim, falaram de coisas que Marshall fala, né, no livro dele, de comunicação não violenta, de uma outra forma. Trouxeram experiências, foi bem legal. E ele fala também de que dizer quem a gente isso é uma coisa que tem que partir da gente. Então, Sim. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe, né? Quem a gente é, o que a gente pensa. Então, também se chama muito de comunicação assertiva. Vocês que dão palestras também sabem disso. Não tem como a gente admirar alguma coisa que a gente não conhece. A gente só ama aquilo que conhece. E só um adendo. E olha, atualmente, com esse advento aí das redes sociais, as pessoas amam sem conhecer, infelizmente, amiga. É verdade. No nosso tempo, e eu posso dizer isso aqui porque a gente é da década de 1970 para trás, viu, gente? Vamos fazendo as contas aí. A gente tinha isso, a gente amava quem a gente conhecia. Exatamente. Hoje, infelizmente, há uma volatilidade, há uma vulnerabilidade nessa admiração, assim, de repente, do nada, surge um astro, surge uma estrela numa rede social e você não sabe o que tem por trás daquela pessoa, você não sabe o conteúdo, as dores, as histórias, e você passa a admirar, você passa a defender, você passa a falar bem daquela pessoa, você toma partido por aquela pessoa. É um fenômeno sem conhecer, que isso sem acontece. Sem conhecer a Infelizmente. pessoa. Eu queria aproveitar um momento de uma fala de Meire, e que ela fez uma analogia da maturidade, né? De você estar num carro com a bagagem, mas também esse carro, guiado pela maturidade, ele tem um poder incrível de deixar muita coisa para trás. Principalmente pessoas que não comungam, né, da nossa natureza. E quando eu falo da nossa natureza, é do nosso DNA. Cada um de nós veio a esse mundo com uma missão, com um propósito, e quando as pessoas não compactuam com o nosso jeito de agir e de ser, né, como algumas pessoas dizem que gentileza é gentileza. Nesse carro guiado pela maturidade, você vai naturalmente fazendo uma triagem. O próprio carro faz uma triagem e deixando muita gente para trás. Aí diz assim: Meire mudou, né? Meire chegou a um patamar da vida dela, profissional e pessoal, e ela mudou, ela se afastou. Mas não
não é que ela se afastou, foi o carro da maturidade que ela viu que não valeria apenas mais viajar, né, com pessoas que não compactuam com essa nova fase da vida da gente. Ô, Rose, eu acho tão interessante. A gente tem que fazer escolhas, né? Exatamente. A gente vai ter que fazer com o tempo, a gente escolhe, né?